Bem-vindo ao canal Fortaleça Sua Fé, com o pastor da maior igreja evangélica do mundo, Paul Yong-cho. Prepare seu coração para ser edificado pelas revelações poderosas de um dos maiores homens de oração do nosso tempo. A sua jornada de fé começa agora. Hoje, vamos mergulhar em um mundo onde a fé transcende os limites da lógica, onde a quarta dimensão, invisível, espiritual, porém infinitamente poderosa, se torna a arena para aqueles que vivem não apenas pela visão, mas pela fé. Exploraremos uma verdade frequentemente negligenciada, mas profundamente transformadora: a capacidade sobrenatural da fé de sustentar, curar e libertar, mesmo quando tudo parece perdido. Nesta dimensão, descobrimos que a fé não é um conceito, mas uma ação viva. Ela nos leva além da fadiga, da dor e do desespero. Tornamo-nos canais, às vezes fracos, às vezes quebrados, mas instrumentos nas mãos daquele que opera além do visível. Você que me escuta não faz ideia de quantas vezes eu estive ali, completamente exausto, sem forças, só querendo me deitar e fechar os olhos por algumas horas. Mas o telefone tocava e voltava a tocar. Sempre alguém pedindo ajuda, oração, alguém chorando, alguém desesperado, às vezes 2 ou 3 horas da manhã. Era como se a dor das pessoas não conhecesse descanso. E elas me procuravam como se eu tivesse a resposta que não conseguiam encontrar em lugar nenhum. Não era fácil, nunca foi. Eu não queria ser o herói de ninguém, só queria que alguém visse o que também carregava dentro de mim. Foi exatamente aí que entrei no que descobri. Você acha que orar é apenas falar com Deus? Não é isso. A verdadeira oração envolve uma visão, envolve outro nível de percepção. Você não deve repetir palavras como se Deus estivesse distante e surdo. Deve entrar no que Deus me revelou como sendo a quarta dimensão, para ver o impossível tornar-se possível. É ali que as coisas realmente mudam. Você pode estar agora na terceira dimensão, este mundo visível, pesado, cheio de frustrações, ressentimentos e conflitos. Mas se você ficar preso ali, tudo o que vai experimentar será apenas o que seus olhos conseguem ver. Porém, há mais. Existe outra realidade, outra dimensão, a quarta dimensão, onde Deus já preparou coisas diferentes. E é essa dimensão que você acessa pela fé. Não é uma fé vaga, não é otimismo, é uma fé que fala, que vê, que visualiza o impossível como possível, uma fé que não se curva diante das circunstâncias. Lembro-me de uma noite fria, gelada até. Eu queria dormir, já era tarde, mas alguém ligou. Um casal à beira da separação. Gritavam um com o outro, cada um cheio de dor, rancor, acusações. Eu não tinha vontade de ir. Não queria ouvir outra história dramática, mas fui, não por obrigação. Algo me atraiu. Quando cheguei lá, não havia paz alguma naquele lugar. Você conhece aquele ar pesado? Parecia que o chão ia se partir sob a tensão. Então, parei. Não falei muito. Fechei os olhos e dentro de mim, na quarta dimensão, vi algo diferente. Vi um abraço, vi lágrimas, vi reconciliação. E aquilo que vi, mesmo que ainda não tivesse acontecido fisicamente, comecei a declarar. Orei, mas não foi uma oração tímida, foi uma declaração. Falei a realidade como Jesus falava ao vento, às doenças, aos demônios. Disse que aquela casa teria paz, que o amor voltaria, que o perdão viria. Não supliquei por um milagre, ordenei o que já tinha visto espiritualmente. Entende o que isso significa? Não é magia, não é imaginação desenfreada, é fé, é o alinhamento com a vontade de Deus. E sabe o que aconteceu? Eles começaram a chorar. Não porque falei bem, mas porque algo se quebrou ali dentro. O que estava fechado se abriu. E no domingo seguinte, estavam na igreja juntos, cantando como se aquela noite tivesse sido apenas um pesadelo que ficou para trás. Quantas vezes você tenta resolver tudo com argumentos, com lógica, com força,
Conversa com as pessoas, discute, tenta explicar, mas nada muda, porque está preso na terceira dimensão. Tenta curar uma ferida da alma com ferramentas carnais, e isso não vai funcionar. Enquanto continuar reagindo apenas ao que vê, vai continuar girando em círculos. Você precisa orar até ver, e quando vir, fale com autoridade, pois o mundo espiritual obedece aos que têm convicção. O problema é que muitas pessoas oram como mendigos, falam com Deus como se ele sentisse pena delas, como se talvez as ajudasse, talvez não. Mas Jesus nunca orou assim. Ele nunca disse, se for possível. Ele dizia, levanta-te, anda, vai em paz. Declarava, porque via antes. Entende agora por que tantas orações parecem não funcionar? Porque você fala com dúvida, não com fé. Repete palavras, mas ainda não viu nada, não entrou na quarta dimensão. Não se alinhou com o que Deus já determinou. Precisa parar de orar como alguém que espera por favores. Comece a orar como alguém que sabe que foi autorizado por Deus a liberar vida. A quarta dimensão é o lugar da imaginação santificada, do pensamento alinhado com a promessa. E quando isso se torna real dentro de você, pouco importa o caos ao seu redor. Você se levanta e diz, vai mudar. E muda. Não estou falando de positivismo. Não estou te dizendo para fingir que tudo está bem. Estou te dizendo para olhar para dentro de si e perguntar: o que Deus já mostrou a você? O que você já viu em oração que ainda não se manifestou aqui? Por que está em silêncio? Porque vive com medo como se nada fosse possível. Chega de passividade. Chega de repetir orações vazias. Comece a declarar com fé. Não por ser forte, mas por ver com os olhos do Espírito. Comece a orar e a ver. Depois, comece a falar com autoridade. Fale ao seu casamento, fale aos seus filhos, fale à sua saúde, fale à sua mente, fale à solidão. Fale como alguém que já viu a resposta. Sabe quantas vezes alguém ligava para mim no meio da noite só para pedir uma oração? E mesmo cansado, esgotado, entrava nesse lugar secreto com Deus e via o que ninguém mais via. E quando eu via, eu falava. E quando eu falava, as coisas mudavam. Pensa que sua vida não muda porque Deus não te ouve? Talvez seja porque você ainda não fala com fé. Ainda está preso na terceira dimensão. Ainda olha as coisas como são e não como Deus já declarou que podem ser. Mas hoje, isso pode mudar. Não precisa de culto, multidão ou posição oficial. Sua vida não vai mudar quando as circunstâncias mudarem. Vai mudar quando sua visão mudar. Quando parar de repetir o que sente e começar a declarar o que Deus já disse. Há muitas pessoas esperando um profeta, um pastor, um culto de milagres. Mas e se fosse você o instrumento de transformação? E se Deus estivesse esperando que você falasse? E se fosse você quem precisasse parar agora, se trancar num lugar silencioso e começar a ver com os olhos da fé? Não se engane, a batalha não está no que você vê, está no que você crê. O que você alimenta dentro de si é isso que vai se manifestar aqui fora. Entre na quarta dimensão, veja, declare e depois ande como se já fosse realidade. Porque é assim que se vive pela fé. Escreva nos comentários, Deus é meu refúgio, se acredita que nele está sua proteção e segurança. E quando você começa a andar como se já fosse realidade, as pessoas ao seu redor não vão entender. Vão olhar e perguntar, por que você tem tanta certeza? Por que parece tão calmo? Por que ainda acredita? Vão dizer que é impossível, que não há solução, que tudo o que podia ser feito já foi feito. Mas o que elas não sabem é que você já viu o que Deus lhe mostrou quando ninguém mais via. Você não anda pelo que seus olhos naturais veem, anda pelo que viu na presença de Deus. Essa é a fé viva, essa é a quarta dimensão.
A maioria das pessoas vive paralisada, espera que algo mude de fora para dentro, espera que o outro peça perdão, que a porta se abra, que o diagnóstico melhore, que o chefe reconheça, que o dinheiro venha, que alguém perceba o esforço que faz. Mas a vida espiritual nunca funcionou assim. Jesus não esperava que as coisas mudassem. Ele declarava, ordenava, se posicionava antes que qualquer coisa se manifestasse. Quantas vezes você sentiu que tudo desmoronava e ficou em silêncio, se recolheu, esperando que passasse? Esperou que a dor fosse embora, que a angústia melhorasse sozinha, mas não foi. Porque você não falou, porque não se levantou e declarou com a autoridade que tem em Jesus. Você ainda espera que alguém resolva por você, mas é você quem precisa falar. Se continuar vivendo como todos vivem, vai colher o que todos colhem: medo, dúvida, frustração, desânimo. Mas se decidir viver como Jesus viveu, então vai experimentar o sobrenatural. Você vai ver mudança onde todos só veem derrota. Vai encontrar cura onde há dor. Vai declarar paz onde há guerra. Mas isso exige algo. Você precisa parar de viver passivamente. Foi criado para impactar esta realidade. O Espírito de Deus habita em você. O que você diz com fé tem peso no mundo espiritual. Quando ora com convicção, os céus se movem, os anjos são enviados, as portas se abrem. Mas quando ora com medo, dúvida, hesitação, você mesmo bloqueia o movimento de Deus. Ele já liberou a bênção, mas você não consegue alcançá-la, porque não vê, porque ainda espera sinais visíveis para crer. Quantas vezes Jesus disse, se tu creres, verás. Ele nunca disse, se vires, então crerás. A fé vem sempre antes da manifestação. E não é fácil. Terá que fechar os olhos e confiar. Terá que falar mesmo quando a voz tremer. Terá que declarar a cura mesmo quando o corpo ainda estiver doente. Terá que declarar restauração mesmo quando as palavras ainda doem. Terá que declarar provisão mesmo com o bolso vazio. Mas algo acontece quando você faz isso. O céu começa a se alinhar com sua declaração. A palavra de Deus nunca volta vazia. Ela realiza o que foi enviada para fazer. E se você declarar o que Deus já prometeu, então pode andar com cabeça erguida, pode andar como alguém que já venceu, porque aos olhos de Deus você já venceu. A vitória já foi determinada na eternidade. Não deixe que sua realidade mate o que Deus lhe mostrou na oração. Você sabe o que isso significa? Que você vai ter que aprender a viver em dois mundos ao mesmo tempo. No mundo visível, você pode ainda estar chorando, mas no invisível, você já está cantando. Na dimensão natural, ainda parece que falta, mas no espírito já está transbordando. Às vezes, por fora, ainda dói, mas por dentro, você já é curado. Essa é a luta da fé, viver como se fosse verdade, mesmo antes de ver. Isso não é ilusão, é convicção, é certeza que não depende de evidências físicas. E quando você vive assim, você não é mais dominado pelo medo. Você não é mais manipulado pelas circunstâncias. Você não precisa provar nada a ninguém, porque você já sabe quem você é. Você sabe o que Deus prometeu. Você viu, você recebeu. Sabe por que tantas pessoas não chegam lá? Porque elas desistem cedo demais. Elas olham o que sentem e o que veem e dizem, isso não é para mim. Mas aquele que vive pela fé nunca desiste. Ele diz, eu ainda não vejo, mas já é meu, e ele continua. E ele insiste, e ele declara, e ele luta. Porque ele sabe que o que Deus prometeu, ele fará. Vamos ser francos, há muitas pessoas que passam a vida toda repetindo, será que é a vontade de Deus? Como se essa fosse uma forma elegante de se proteger da frustração. Mas Deus já revelou sua vontade. Ele quer que você seja curado, que tenha paz, que sua família seja restaurada, que você viva plenamente. Não é você que tem que convencer Deus a agir. É você que tem que entrar no lugar onde tudo já está pronto. E esse lugar se acessa com fé. Você já parou para pensar quantas promessas estão esperando apenas uma palavra sua, uma atitude sua, um posicionamento seu?
Deus não vai fazer por você aquilo que Ele já te deu autoridade para fazer. Se você não abrir a boca, nada muda. Se você não declarar, tudo continua igual, porque Ele te fez parceiro do céu. Você não é apenas um espectador, você é um participante. E deve agir como tal. Sabe por que o silêncio dói tanto? Porque você foi criado para falar, criado para declarar, criado para liberar o que está dentro de você. Quando você se cala diante da dor, algo dentro de você começa a morrer. Mas quando você se posiciona e fala com fé, mesmo com lágrimas nos olhos, o Espírito Santo se move, a atmosfera muda, o ambiente muda, você muda. Mas isso tem que começar hoje, agora. Já não dá mais para esperar. Já não dá mais para viver como mais um na multidão. Você tem acesso ao céu, tem autoridade para declarar vida onde só há morte, tem poder para mudar atmosferas. Isso começa quando você decide parar de se esconder atrás do cansaço, da decepção, do medo, etc. Você espera por uma resposta de Deus, mas Deus está esperando por você. Ele está esperando que você diga com a boca o que já crê no coração, que declare a cura, que declare a reconciliação, que declare a salvação. Não com frases decoradas, mas com convicção, com verdade, com fé viva. Você talvez tenha passado sua vida inteira pedindo. Agora é hora de declarar. Talvez tenha vivido como vítima. Agora é hora de se levantar. Talvez tenha ficado calado por medo. Agora é hora de falar. E não qualquer coisa. Fale o que Deus já disse. Fale como alguém que já viu. Fale como alguém que porta o Espírito Santo. Você quer ver mudança? Então comece a mudar a forma como ora. Comece a orar com clareza. Comece a orar com visão. Comece a declarar com firmeza. E se vier dúvida, fale assim mesmo. Se vier medo, fale assim mesmo. Porque o mundo espiritual respeita quem persiste, quem não recua, quem não troca convicção por circunstância. Esse é o tipo de vida que Jesus viveu. Ele não era guiado pelo que os outros pensavam, nem pelo que os olhos viam. Ele era guiado pelo que o Pai dizia. E é isso que você precisa aprender a fazer. Pare de repetir diagnósticos. Pare de viver escravo do que o mundo diz. Comece a viver baseado na palavra. Comece a viver baseado no que você já viu no Espírito. A quarta dimensão não é fantasia, é uma realidade espiritual acessível a todos que decidem crer de verdade. Acessível àqueles que param de olhar para si mesmos e começam a olhar para Deus. Acessível àqueles que decidem declarar o que Deus declara, mesmo quando ninguém mais crê. Você pode não ser pastor, pode não saber pregar, pode não entender todas as doutrinas, mas se você tem fé, você já tem tudo. A fé muda tudo. A fé abre o céu. A fé move montanhas. A fé ressuscita promessas mortas. A fé faz você caminhar sobre as águas enquanto os outros afundam no medo. A fé faz você viver em paz no meio do cais. Lembre-se, Deus criou o mundo com palavras, e você foi criado à imagem dele. Suas palavras também criam. Elas criam esperança, elas criam futuro, elas criam caminhos, ou os destroem. Você escolhe. Tudo começa com a forma como você fala, como você ora, como você reage. Então, agora é com você. Você vai continuar esperando que algo mude de fora para dentro? Ou vai começar a declarar com fé o que já está preparado no céu? Você vai ficar preso nas circunstâncias? Ou vai entrar na quarta dimensão e viver como alguém que viu o impossível se tornar possível? Porque Deus ainda fala, mostra, chama. Você vai viver pela fé ou vai continuando pela vista? É hora de decidir. Não há meio termo. Ou você confia em Deus, ou permanece prisioneiro do que sente. Ou você avança pela visão da quarta dimensão, ou continua sendo vítima da realidade.
Você não pode seguir dois caminhos ao mesmo tempo. Não pode dizer que crê e continuar murmurando. Não pode declarar vitória e continuar alimentando medo. Não pode esperar mudança com a boca concordando com a derrota. Você precisa decidir quem será a partir de agora. Será alguém que repete o que sente ou alguém que declara o que crê? Porque quando você começa a declarar o que crê, tudo em você muda. Seu espírito se alinha, sua mente se acende, a atmosfera responde, o mundo espiritual se move, o céu reage. Agora, antes de continuarmos, tome uma atitude de fé. Comente embaixo e comprometa-se. Em que área da sua vida você vai declarar a sua fé? Feche os olhos agora e veja. Veja com fé. Veja com o espírito. Veja com o coração rendido. Veja além da falta, além da dor, além da dúvida. Veja o que Deus está mostrando a você. Porque quando você vê, você fala. E quando você fala, a realidade responde. Porque você carrega a autoridade, carrega a promessa, carrega a presença de Deus mesmo dentro de você. Agora é sua vez, seu tempo, seu momento. O que Deus quer fazer, Ele fará, mas Ele precisa de alguém que creia, alguém que veja, alguém que fale. E essa pessoa pode ser você. Tudo depende da sua decisão, da sua fé, da sua voz. Fale, creia, veja, ande. Porque a quarta dimensão está aberta e o céu está pronto para responder àqueles que se levantam na fé. Compartilhe este vídeo abençoado para que possa tocar e ajudar outras pessoas como você e eu. Se deseja aprofundar sua fé e sua oração, baixe nosso e-book exclusivo sobre como fortalecer sua espiritualidade nos dias de hoje. O link está nos comentários abaixo. E se ainda não se inscreveu no canal, clique no botão inscrever-se e ative o sininho para receber nossos próximos ensinamentos. Muito obrigado de coração por fazer parte desta comunidade de fé. Que Deus abençoe grandemente você. Se esta mensagem fortaleceu sua fé, imagine o que mais Deus pode fazer em sua vida. Inscreva-se agora e faça parte dessa comunidade que cresce com propósito e fé. Ative o sininho para não perder nenhuma palavra que pode transformar sua vida. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir uma mensagem de fé hoje. Sua fé é o combustível que nos move, e juntos somos mais fortes.